Bem, então aqui 4 pontos que às vezes as pessoas acabam confundindo, tá? Relaxamento, concentração, meditação, supraconsciência. 4 conceitos importantes que é bom a gente às vezes ter eles definidos, tá? Até para saber onde a gente está na nossa prática e orientar o nosso caminho, né? Porque às vezes a gente acha que a gente está em meditação, mas a gente só está relaxando. E aí a gente não avança porque acha que já está o suficiente, não faz um esforço além. Então, muito básico. Ó, vamos pegar por exemplos, para a gente entender de uma forma bem didática. Relaxamento. O relaxamento é quando, por exemplo, você está lá numa aula pode ser de yoga, de tai chi, enfim. Não precisa nem ser uma aula de uma disciplina dessas, tá? Pode ser escutando um CD de relaxamento. Você vai estar deitado lá, ou sentado, não sei, conforme a orientação, conforme fizer bem para você. E aí a pessoa vai lá orientar. Olha, agora comece a acalmar os seus pensamentos. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Comece a acalmar os seus pensamentos. Comece a imaginar que você está deitado num gramado, num jardim cheio de flores, com uma cachoeira, um riacho, ouça o som do riacho. Ou você está numa praia, né? Que são geralmente aquelas imagens mentais que a gente usa. Para quê? Para trazer o cenário psíquico da pessoa para um patamar de calma. Você vem daquele ritmo agitado, estressado da cidade, né? Então você precisa fazer com que aquele padrão mental ele se atenue. Por que a gente usa geralmente recursos de imagens nas visualizações ligados à natureza? Porque geralmente os ritmos da natureza, quando nós assimilamos esses ritmos através da visualização do nosso pensamento, esses ritmos eles são benéficos, eles nos trazem aquele patamar de calma e tranquilidade que às vezes a gente perde nessa agitação do nosso dia a dia. É lógico, depende do ritmo da natureza, porque a mesma natureza que tem um laguinho, um riachinho correndo tranquilo, tem o furacão e o tsunami. Então cuidado com o que você vai falar. Mas é basicamente isso. O relaxamento, você atenua aquela agitação mental da pessoa e faz ela entrar num estado mais relaxado, mais tranquilo. Você induz isso, pode ser através de sons, de cores, de visualizações, tá? Geralmente é o que o pessoal chama de entrar em alfa. Você se acalma, você começa a estar relaxado. Nesse momento você consegue inclusive ir soltando as tensões do seu corpo, tá? É aquele momento que você inclusive pode começar a identificar qual parte do seu corpo está com tensão. E aí conscientemente você vai afrouxando aquilo. É muito saudável, tá? Esse é o relaxamento convencional. Você sai daquele ritmo agitado e por algum meio, algum processo de indução ou de autoindução, você entra num ritmo mais tranquilo. Você está relaxado, a palavra já diz. Você está relaxado. Ok? Muito bem. Depois você tem a concentração. É lógico que no relaxamento existe um pouco de concentração. Quando você está visualizando você lá na natureza, você está concentrado nessa imagem mental. Porém, a concentração, no sentido yogi da coisa, que inclusive Patanjali vai chamar lá no Yoga Sutras de dharana, né? É o unidirecionamento da mente num ponto, né? O que acontece? No relaxamento, geralmente, quer dizer, principalmente, você vai ter, ainda vai existir a mente, aqui você tem mente, e geralmente, o que é muito mais comum, você vai ter movimento. Ou seja, o que acontece aqui no relaxamento?
Você ainda está na sua mente, tá? E geralmente essa mente ela vai estar em movimento. É um movimento que te relaxa, mas é um movimento ainda assim. Quando você está lá visualizando, imaginando a cachoeira, é a sua mente em movimento. Onde você está imaginando aquilo? Na sua mente. Então você está na mente, no domínio do corpo mental. E esse corpo geralmente está em movimento. Já não aquele movimento agitado, conturbado e doentio. Mas é um movimento. Através desse movimento você faz com que as coisas elas comecem a entrar um pouco mais de equilíbrio. Mas você tem mente, você tem movimento, relaxamento. Esse movimento ele está onde? Está na mente. Mas existe. Não está no corpo, mas está na mente. É um movimento calmo, mas é um movimento. Na concentração você vai ter a mente. Opa! Na concentração você vai ter a mente. Mas você não vai ter o movimento. Porque a concentração, no sentido yogi do termo, você vai estar trabalhando para manter a sua mente fixa e unidirecionada a um único ponto. Lógico, pode haver alguma oscilação durante o processo, mas o objetivo já não é mais deixar ela em movimento. Você está na mente, mas você está tentando trazer ela para um ponto, um foco central, tá? Para tentar fazer o que? Justamente anular esse movimento, essa movimentação da mente. Esse foco pode ser muitas coisas. Qualquer coisa pode ser esse foco, tá? Podem ser muitas coisas. E geralmente na compreensão yogi da concentração, no sentido de dharana, você tem isso. Você está na mente e ela está tentando estabelecer contato com um ponto que ele é fixo. Ou seja, não há oscilação. Você tenta tomar as rédeas da sua mente e direcionar ela ali, naquele ponto, tá? O que vai acontecer? Quando você consegue fazer isso por um tempo prolongado e consegue se estabelecer nessa concentração unidirecionada, seja lá o método que você adotar aqui, tá? Você entra espontaneamente, como que se você escorregasse por um estado de meditação, para um estado de meditação. Nesse estado de meditação tal como entendiam e entendem os yogis, dhyana, já não tem uma mente e já não tem movimento. Não tem mente e não tem movimento. Ah, mas como assim? Você está consciente, não é que você está dormindo, inconsciente. Isso é totalmente diferente. Mas as agitações, a instabilidade mental já foi superada, transcendida por um estado de consciência de total quietude. Só que essa quietude, ela comunica também, tem um pano de fundo de consciência. Então você não está inconsciente. Tá? Você está totalmente atento, desperto. Ramana Maharishi costumava dizer, quando perguntavam para ele o que é um estado de meditação, ele dizia que é quando você inclusive esquece que está meditando. Não é que você esqueceu, é que já não existe mais formulado o pensamento. Eu estou meditando. Porque se existir esse pensamento, você ainda está na mente. E a meditação te pôs acima da mente. A mente está totalmente em silêncio. Ou ainda, você está desprendido do corpo mental, vendo que a mente é um instrumento da consciência. Você está na consciência, acima da mente. Portanto, a mente não te influencia mais. Por isso que Ramana Maharishi vai dizer,
Olha, quando você está realmente em meditação, não existe nem o conceito do eu estou em meditação. Não existe nem o conceito de como isso é bom. Não existe nem o conceito de consegui. Não, porque tudo isso acontece na linearidade da nossa mente. Como você ultrapassou esse ponto, não existe mais esse tipo de formulação linear, racional, cognoscível. Porém, você está consciente. Como o quê? Como o observador por trás da mente. Tá? Exemplo. Meus pensamentos. Minha mente. Eu observo os meus pensamentos. Eu observo a minha mente. Mas quem é esse eu? Consciência. Que observa. Nesse estado de meditação, eu sou somente e apenas esse eu observador, tá? Essa consciência por trás que observa a mente. Geralmente no nosso dia a dia, esse observador e a nossa mente, com seus milhões de pensamentos, estão muito misturados. Você confunde uma coisa com a outra, você não entende que existe uma separação, que existe um limite, tá? Por isso que as pessoas vão achar que elas são os seus pensamentos. Mentira! Um processo de meditação verdadeiro acaba com isso. Você se vê como algo além dos seus próprios pensamentos, tá? Algo consciente, e muito consciente. Mais consciente do que você está aqui, mais consciente do que quando você está aqui, tá? Você está consciente da realidade aqui. Só que uma consciência acima da mente. Uma consciência acima da percepção mental. Tá? Essa é a meditação. Por isso que é um estado quieto. A concentração te traz a sua mente para um ponto. Mantendo-se nesse ponto, a mente ela escorrega com que espontaneamente para a meditação. Tá? Não é assim, agora eu vou entrar na meditação. Entrei. Não. Você faz um processo e naturalmente você... sem que perceba. Porque se você percebeu, você já elaborou um conceito, então você não está em meditação. Tá? Mas lógico, você vai saber que está em meditação. Só que é um saber que está em meditação acima da percepção da mente. Ok? Mas está muito complicado. Não. A gente que complica tudo. A complicação está aqui na mente. Quando você chegar aqui no silêncio liviana, você vai ver que tudo é simples. Tudo é muito simples. Isso que eu estou falando, que parece complicado, na verdade é a coisa mais simples que existe. Porque quem complica as coisas é a mente. Quando você chega aqui e tira a mente de jogo, tudo fica simples, fácil, compreensível, óbvio. Então como que eu vou entender isso daqui? Entrando na experiência. Ok? Um estado muito positivo, tá? E é acessível. Às vezes as pessoas, eu não consigo isso. Consegue. Você não foi treinado para isso, tá? Da mesma forma que você conseguiu fazer uma conta com a fórmula de Bhaskara na prova de matemática lá no ensino médio, que você foi treinado para isso, aquela coisa dificílima. Você consegue isso aqui também. Só dedicação, treino. E aí o que acontece? Para onde que essa meditação vai te levar? Quando essa meditação ela começa a se aprofundar mais e mais, lógico que aí já demora um certo tempo de prática, não é de um dia para o outro. Tá? Exige uma dedicação, uma vida dedicada a isso. Não significa que você vai ter que ficar a vida inteira enclausurado num mosteiro, não é isso. Se você fizer essa meditação 15 minutos por dia, 10 minutos por dia, tá? Não demora uma eternidade para você chegar no próximo passo. Ele é acessível também. Embora todo mundo, todo o nosso discurso de uma sociedade material superficialista e às vezes de uma tradição espiritual que carregamos, que é castradora, que é superficialista e material, ainda que não se aperceba disso, uma tradição extremamente dogmática, que ensina pelo medo, pela limitação, você não consegue, você não pode.
com essas informações que nós vamos absorvendo, que estão aí no inconsciente coletivo, a gente vai achar que o próximo passo é impossível, mas não é. Não é. É algo natural que acontece. Da mesma forma que da concentração você escorrega para a meditação, da meditação profunda, prolongada, treinada, praticada, um dia a gente vai, então, escorregar para a supraconsciência. O que os yogis chamavam e chamam do estado de samadhi. Ok? Basicamente, isso aqui é uma experiência não conceitual. Ou seja, é praticamente impossível eu tentar traduzir essa experiência através das ferramentas e limites da nossa mente. É algo que transcende tanto a nossa mente, tanto a nossa compreensão das coisas, que quando você tenta trazer essa experiência para o nível mental, para tentar traduzi-la verbalmente, conceitualmente, você encontra inúmeras dificuldades. Por isso que os yogis vão falar, há uma necessidade de uma coisa chamada experiência direta. Ou seja, aquilo que elimina totalmente o papagaísmo religioso, o papagaísmo espiritual, tá? Quando você tem apenas informações de segunda mão. Ou porque ouviu, ou porque leu, porque decorou. É um intelectualismo espiritual. Os yogis vão falar, isso não basta. Você tem que viver a experiência. Você tem que chegar na sede, por assim dizer, daquela realidade a qual você está perscrutando e buscando por meio daquela versão de compreensão da verdade que você adota, que o seu ego adotou. Então por isso que eles vão falar que isso é necessário. Então não é apenas acessível, como é necessário. Nesse estado de samadhi ou de supraconsciência, a mente já ficou para trás há muito tempo. E é um estado em que, além do silêncio, a pessoa se percebe como sendo a própria realidade última. Ou seja, não mais como um indivíduo relativo, mas como a própria consciência absoluta. Ela se vê unida à consciência universal, unida ao todo. Ela vê o seu ser como sendo todas as coisas, como estando em tudo e não limitado inclusive a todas as coisas para existir, porque existe além de todas as coisas num sentido imanifesto. É uma experiência em que você constata diretamente que a parte está no todo e o todo está na parte. Você está no todo, como parte, o todo está em você. Você é o todo e além do todo. Existe um sentido de união, não há mais dualidade. E não é presunção. Porque às vezes a pessoa escuta isso aqui, com base nos nossos discursos religiosos, em que você tem pessoas que não atingiram isso. Lógico, os mestres originais atingiram. Só que a instituição religiosa que vai sendo montada em cima, vai atendendo cada vez mais a interesses humanos particulares e vai se perdendo a noção básica dessa experiência de unidade. Por exemplo, quando Jesus diz, eu e o Pai somos um. Essa afirmativa de Jesus, que é uma afirmativa monista, não dualista, eu e o Pai somos um, é o resumo disso aqui. De uma consciência de unidade, de não dualismo. Né? O Advaita Vedanta da Índia está baseado nisso. Ou seja, o Vedanta não dualista. Ou seja, o que é a dualidade? Eu me suponho separado das pessoas, do mundo, da natureza, da consciência absoluta, que você pode chamar de Deus. Né? Eu estou aqui, Deus está lá, longe, afastado. Tá? Esse é o personagem que criaram para eu acreditar. Alguém que está ditando regras. Alguns, inclusive, vão falar que é um tirano.
vão fazer você ter medo. Ele não está próximo. Tá? Ele está afastado e está te julgando. Você contradiz totalmente o conceito de amor. O julgamento é uma antítese de amor. Mas, na superconsciência, o que é então a não dualidade? A não dualidade é que não existem dois. Não existe eu estou aqui e Deus está lá. Eu estou aqui e você como pessoa está lá. Eu estou aqui e o universo, a natureza está fora de mim. Existe um conceito em sânscrito que explica muito bem isso, essa visão que é pautada em Maya, ou ilusão. Essa é uma visão de ilusão, Maya, que por sua vez está embasada em avidya, ignorância. O que acontece? Há um conceito em sânscrito, abhasa avarana, que é o quê? A superposição do individual sobre o universal, como se fossem duas coisas separadas, distintas, né? Aqui existe o universal, tudo que existe no universo, e a superposição, ou seja, eu estou separado, estou superposto a isso tudo, como algo com uma consciência apartada, tá? No Samadhi, você vê que isso é ignorância, que isso é ilusão, e você percebe a essência, a base do seu ser, mais profundo de você, como uma unidade, como o absoluto, como o todo. Uno. Eu e o Pai somos um, diria Jesus. Foi a forma como ele conseguiu explicar isso. Diversos outros grandes mestres também explicaram a mesma coisa. Tá? Esse estado de consciência de unidade absoluta. Aqui acabam todas as dúvidas. Porque não existe mais espaço para pergunta. A pergunta está só na mente. Tá? Aqui, daqui para baixo, você já ultrapassou a mente. Aqui é a experiência, então, culminatória, né? Que o próprio Freud, se deparou com uma descrição de um estado assim e chamou de experiência oceânica. Os japoneses vão chamar de Satori, alguns vão querer chamar de Nirvana, né? Superconsciência, supraconsciência, estado unitivo, estado inefável, tá? Basicamente isso. Então são esses 4 aspectos desse grande processo da jornada interior, tá? Então é bom que a gente coloque isso, porque tem muita gente que confunde isso. Tem muita gente, inclusive, que vai vender uma ideia de meditação que na verdade é relaxamento. Tem muita gente que vai vender uma ideia de meditação que na verdade é só concentração e olhe lá. Tá? Os antigos mestres da Índia, do Tibete, seja lá de onde for, de todos os lugares, porque isso aqui é um evento natural ao ser humano. Não é limitado por religião, por crença, por lugar. Tá? Se você sentar no seu quarto todo dia em silêncio, os sábios dizem 3, 6, talvez 12 anos dessa prática firme em dhyana profundo, você chega à supraconsciência. Ou antes, ou depois, isso é relativo, depende de cada um. Cada caso é um caso. Depende das condições kármicas da pessoa, tá? Ou dos próprios traços inconscientes da personalidade. Mas isso é acessível e acontece naturalmente, é um evento natural, tá? Mas existe isso. Os antigos mestres, então, que ensinavam, por exemplo, a ciência do yoga, a doutrina do yoga, e não somente o yoga, outras disciplinas, né, de desenvolvimento interior, tradições espirituais profundas desse sentido, esses grandes mestres, eles ensinavam para você quando eles já tinham percorrido esse caminho. O cara que você ia procurar antigamente na Índia para te ensinar o yoga não era aquele cara que só fazia alongamento mais relaxamento, tá?
Lógico, isso ajuda bastante, é algo positivo. Mas o cara que ia te ensinar o yoga verdadeiro e legítimo era aquele que já tinha passado por isso daqui, tinha experiência nisso. Ele sabe identificar, sabe conduzir, sabe como te induzir ao longo do tempo. Sabe identificar, inclusive, as suas características que estão te limitando e sutilmente, sem você perceber, ele vai te trabalhando com o tempo. Lógico, exige paciência, exige um trabalho de vida, né? Não é uma coisa fast food como nós temos hoje, né? Um yoga drive-thru, a pessoa quer uma aula para se sentir bem e vai embora, acabou. É só isso. Não é só isso. Pode ter sido isso, só isso, o discurso que se vendeu. Tá? Yoga Sutras, de Patanjali, grande obra de codificação do yoga. Logo no início, o que é o yoga? Yoga Chitta Vritti Nirodha Tada Drastuhu Svarupi Avastana. Yoga Chitta Vritti Nirodha Tada Drastuhu Svarupi Avastana. O yoga é a supressão da agitação na superfície da substância mental. Você cessa o movimento da substância mental. Chitta. Aí, aquele que observa, aquele que medita, pode repousar na sua forma verdadeira. Aquele que faz isso pode repousar na sua forma verdadeira, que é qual? Esta. As ciências espirituais mais avançadas que a gente tem no mundo sempre vão falar que essa aqui é a realidade básica. Todos os grandes mestres sempre falaram disso, ainda que nós não tenhamos entendido e inclusive deturpado muito essa mensagem através da nossa forma de divulgá-la. Tá bom? Mas essas são as diferenças. Relaxamento. Então tem em mente, ela tem movimento. Concentração, você tem em mente, mas você tenta focar ela, tirar o movimento. Meditação, você já está acima da mente, além da mente. É um estado de silêncio e percepção, autopercepção consciente. Depois a supraconsciência, é algo inclusive além de qualquer conceito. Tá? Mas é um estado que você experimenta, experiência direta, a realidade. Você como a realidade. Tá? Uma cosmopercepção da vida, de si mesmo e de tudo. Tá? Esses então são os 4 passos importantes para esse caminho interior. Joia? Então, Shubham.